Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nosso PodLei, o podcast que, como vocês já sabem, traz o conhecimento nas suas mãos. E hoje, agradecendo a audiência de vocês, temos a honra de trazer um assunto muitíssimo interessante. Hoje vamos falar sobre advocacia na área de servidores públicos e na área da previdência, na área do direito previdenciário. Temos a certeza de que todos irão gostar muito desse episódio. Vamos tratar de assuntos muito interessantes nessas duas searas do direito. Temos certeza de que o convidado de hoje vai trazer assuntos que todos vocês irão gostar de aprender. Irão gostar muito de aprender o que será explicado no dia de hoje. Mas antes de apresentar o convidado, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiro agradecemos a Pinheiro Neto Advocacia, um escritório que atua principalmente nas áreas do direito médico e de saúde, em contratos, em cobrança e recuperação de crédito, direito do consumidor, responsabilidade civil, terceiro setor, ONGs e organizações sociais e licitações. Agradecemos ainda ao curso Direito nas Mãos, um curso que está lançando um super curso de ação monitória. Você não pode perder esse super curso de ação monitória. Você vai aprender muito sobre ação monitória e vai poder ganhar muito dinheiro se souber usar o conhecimento adquirido nesse curso. E também o curso Direito nas Mãos está lançando um pacote chamado TCLE Master, ou TCLE nas Mãos, que é um pacote com mais de 30 TCLEs, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, um documento que é para ser firmado entre o médico e o paciente. Fique atento, porque no Direito nas Mãos, www.direitonasmãos.com.br, vai estar lá à disposição esses dois superprodutos, o curso de ação monitória e o TCLE Master, ou TCLE nas Mãos. E lembramos a todos vocês, como não poderia ser diferente, de contribuir com o GEON, o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. O GEON, pessoal, como vocês também já sabem, é uma SDM, um Serviço de Referência em Diagnóstico de Câncer de Mama, certificado pelo Ministério da Saúde. É também uma SEBAS, que é uma entidade beneficente em assistência social, possui ainda característica de organização da sociedade civil de interesse público, ou seja, é uma OCIP, participa como programa de extensão da universidade no Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina, é cadastrado no CNPq como grupo de pesquisa atuando em neoplasias e no GEON funcionam programas de pós-graduação, dentre eles o curso de doutorado e mestrado em cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC. E aí, para que dizemos isso sobre o GEON? Por quê? Porque o GEON está cadastrado no programa Sua Nota Tem Valor. Se você baixar o programa Sua Nota Tem Valor e escolher o GEON como a sua entidade beneficente, você pode, ao comprar qualquer produto, pedir para cadastrar o seu CPF e um pequeno percentual da sua compra vai ser destinado ao GEON. E dessa forma, você vai estar contribuindo na luta contra o câncer, além de estar ainda concorrendo a prêmios todos os meses. E o GEON também vai estar concorrendo a prêmios todos os meses. Então é muito fácil, muito simples e você não gasta nada com isso. Não tem nenhum custo com isso e simplesmente vai estar dessa forma contribuindo na luta contra o câncer. Bem, expostas essas considerações acerca de nossos patrocinadores e da nossa instituição de adoção, vamos apresentar então o nosso convidado. Hoje recebemos o Dr. Gilberto Siebra. Ele é filósofo, é advogado, foi membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará, é membro fundador da Associação dos Advogados Previdenciaristas do Estado do Ceará, é sócio da Gilberto Siebra Advogados Associados, possui mais de 25 anos de experiência no mercado jurídico, atua com aposentadorias especiais, revisão de anuênios,
correção monetária do FGTS, integração do abono permanência, pagamento de expurgos inflacionários, advocacia para militares, para servidores civis e desenvolve teses na área do direito administrativo e previdenciário. Senhoras e senhores, este é Gilberto Siebra. Ok, obrigado pela podcast de hoje. Estar aqui, será um prazer responder as suas perguntas. O prazer é todo nosso, doutor Gilberto Siebra. O prazer é todo nosso. Um advogado do gabarito do senhor, com a história que o senhor tem na advocacia cearense, ter aceito o convite de nosso podcast, de estar aqui hoje participando, respondendo as perguntas que tanto nós fizemos, como as perguntas que os nossos ouvintes mandaram. Nós é que ficamos muito felizes com o senhor ter aceito esse convite. Ok, também fico grato pela presença aqui. E eu queria saber, doutor Gilberto, uma curiosidade. É verdade que o senhor não falou para ninguém da família que o senhor vinha para cá? Não, falei, mas hoje que eu não falei. Hoje que o senhor não falou? Mas tá ciente. É para ser uma surpresa para a família? É, para surpresa. Para ser uma surpresa para a família, tá certo. Então a doutora Bernadette vai tomar uma surpresa quando ver o senhor na internet. Isso. Tá certo. Então, doutora Bernadette, a senhora está tendo aí uma surpresa em estar vendo seu esposo aqui no Pode Lei, viu? Gosto muito da senhora. É um prazer estar aqui conversando com o doutor Gilberto e um abraço muito forte para a senhora, um abraço muito grande para o Cristiano. Gosto muito de todos vocês. Trabalhei um bocado de tempo com a doutora Bernadette, também junto com o doutor Gilberto Siebra, e fico muito feliz de estar aqui hoje recebendo o senhor aqui no nosso podcast. Igualmente, prazer também. Doutor Gilberto, gostaria de saber do senhor qual é a área da advocacia que o senhor mais atua. Eu comecei na área previdenciária, né, em 1975 até 93, quando saí da Previdência Social e comecei a advogar na área administrativa, né, fazendo revisão do salário dos médicos, funcionários de modo geral, né. Como eu tinha conhecimento na área, trabalhei dentro do Ministério da Saúde e do INPS, conheci de perto a posição, a situação em que se encontrava os funcionários, né. Aí comecei a pleitear os benefícios dos funcionários também. Então o senhor trabalhava na previdenciária antes? Fazendo revisão de benefícios. Fazendo revisão de benefícios. Administrativo. E aí o senhor passou a atuar na área administrativa porque o senhor trabalhava dentro do... Como servidor. Como servidor público federal. E essa transição, foi uma transição fácil, foi uma transição difícil? Foi fácil porque eu aprendi dentro as dificuldades que os servidores passavam, eu sentia na pele também, aí, pelo contrário, me ajudou muito a fazer as ações, a advogar contra a União Federal, porque fiquei conhecendo os problemas reais que o servidor passava, né? O senhor acha que hoje, para o advogado de hoje, fazer essa transição é mais difícil devido à quantidade de leis, devido à quantidade de advogados, devido à inteligência artificial? O senhor acha que hoje é mais difícil ou as coisas se tornaram mais fáceis? Está mais fácil, porque tem internet, né, que facilita conhecer melhor os erros dos funcionários públicos. A internet houve uma amplitude. Mas com a quantidade de advogados, o senhor não acha que dificultou, não? Diminuiu um pouco. Realmente, sindicatos, associações fazem a mesma ação, né? Aí diminuiu um pouco a área do advogado. Né? Então terminou sendo uma coisa em que ao passo em que a internet facilitou, o volume de advogados terminou dificultando a demanda, terminou sendo mais difícil para os advogados. Mas sempre tem. Sempre é possível os advogados entrarem nessa área, porque é crescente, o governo está sempre mexendo no salário dos funcionários públicos, prejudicando. Está sempre prejudicando. Mas tem caminho para todos os advogados, tem amplitude. Mas aí então demanda que sempre se esteja criando teses, então, nesse sentido. Por exemplo, recentemente a gente continuou no Supremo Federal para decidir se o FGTS aplica a TR ou INPC. E se os advogados continuam dando entrada, nós continuamos dando entrada até aguardar a decisão do Supremo Federal, né? O que é que o senhor acha que vai ser a decisão do Supremo a respeito disso? Vai ser a favor do INPC, aplicar a inflação. A partir de 99, porque até 99 era a TR. Aí a partir de 99 continuou a TR, que é
É menos que a inflação, né? Então isso daí, será que não vai dar um revestrez muito grande, não, no caixa do governo? Acredito que sim, mas a decisão do Supremo tem que cumprir, né? O governo vai ter que arranjar dinheiro para poder pagar esse pessoal. A minha questão é justamente política. Será que o STF não vai acabar aplicando a TR, fazendo uma decisão ex-tunc, aplicando a TR até hoje, por exemplo, e de hoje em diante o INPC? Eu já perdi várias teses no Supremo Federal contra a União Federal, exatamente por esse motivo. Quando ganha a primeira instância, segunda instância, quando chega no Supremo, derruba tudo, alegando que não tem dinheiro para pagar. A política de criação. Pode acontecer isso aí. Né? Porque é o grande receio que a gente tem. O advogado trabalha, tem seu tempo, perde seu tempo e trabalha de graça. Né? Acontece muito isso. Acontece muito isso. E o senhor iniciou na área administrativa e militar a partir de quando? Militar, eu comecei no ano 2000. No ano 2000 eu passei militar. E na área administrativa? Porque o pessoal administrativo foi indicando revisão. Os militares, o pai era militar, né? Aí o filho era de servidor público e indicava o pai, como era militar do Exército, da Aeronáutica, e me indicava para fazer a revisão. E na área militar, quais eram as ações, mais ou menos? Quais eram os tipos de Era ações? promoção para posto superior, doença grave, para aplicar o artigo 110, para se aposentar com posto superior ao que recebe atualmente. Hoje acabou essa aposentadoria ou continua fazendo. Mas isso para a Polícia Militar ainda tem ou acabou na Polícia Militar? Tem. Tanto o policial das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, como a Polícia Militar do Estado do Ceará também aplica mesmo sistemática, né? Uhum. Revisão de licença prêmio, né? Que nunca foi tirado, nunca foi concedido. Eles não tiravam ou a verba na aposentadoria, eles não averbavam, então teria que receber em pecúnia, e nunca receberam. Eu estou dando entrada para os militares receber essa licença prêmio em pecúnia. Entendi. E nos processos administrativos, quais são os assuntos mais abordados? Revisão salarial, paridade, revisão de anuênio, de insalubridade. Eu advogo muito mais na área dos médicos, porque os médicos são os mais prejudicados. Tiram a insalubridade, diminui a periculosidade, não tem anuênios, o seu salário é pago diferente do pessoal da ativa, o pessoal da ativa recebe um valor e os médicos, os funcionários do modo geral, recebem outro valor. Então entra com a ação para pagar o mesmo valor do pessoal da ativa. Uhum. O que mais? Pode dar mais exemplos? FGTS, PASEP, né? FGTS. Eu entrei com a revisão da FGTS até dos expurgos inflacionários, plano Collor e verão. Agora prescreveu, não cabe mais essa ação não. O dos expurgos já prescreveu todos, não cabe mais nenhum. O que aconteceu os expurgos em 90, 89 e 87. Agora prescreveu. Era o plano Bressa, plano Collor, plano Verão. Agora já prescreveu, não cabe mais. Aí só o que está sendo discutido são as pessoas que já entraram. Ou então o PASEP. Então o PASEP também, quem recebeu o PASEP foi extinto em 2020. Quem recebeu o PASEP pode entrar com ação de indenização e pedir o que está lá. Nunca foi corrigido, então a pessoa pode requerer o PASEP e pedir uma indenização pela não correção. Uhum. Então quem é servidor pode... federal, estadual, municipal, qualquer um pode pedir a... indenização contra o Banco do Brasil. Uma ação contra o Banco do Brasil. Qualquer servidor pode pedir. Pode. Uhum. Entendi. O senhor advoga na área do FGTS, não é? Advogo também. Corrigindo aquele índice da TR e NPC, né? Como é que é a atuação do advogado na área do FGTS? A FGTS é uma garantia do trabalhador que está sempre correndo. Só essa correção da inflação que não teve, né? Mas ele é depositado corretamente. Mas só não tem a correção da inflação. Quando fica depositado no banco, o governo não corrige pelo índice, né? Corrige como? Como é que é a correção? Pela TR, continua a TR. Taxa referencial. Certo. E aí ela é quantos por cento menor do que a correção da inflação? A TR é 0,1%, 0,2%. E a inflação é 6%, 7%. Então é uma diferença gigantesca. Era muito melhor a pessoa receber o FGTS e poder aplicar num CDB, por exemplo.
Então essa questão aí do FGTS é realmente É uma perda muito grande. é uma questão a ser discutida de modo. Então, será que hoje vale a pena um empresário querer contribuir com o teto para poder se aposentar com um valor maior? Ou é melhor ele pegar aquele valor e depositar no CDB? Talvez seja melhor aplicar no CDB, né? Porque a aposentadoria, você vai ficando, o teto está ficando achatado, né? E o risco de não receber, E o né? risco de não receber, corre esse risco. Ainda corre o risco de não receber. Corretamente, né? Existe alguma forma de incrementar o valor que tem depositado nessas contas? Do FGTS? A pessoa que recebe FGTS, tem como ela incrementar o valor que ela tem nessas contas? Em casa, só recebe em caso de demissão, né? Fica lá retido no banco, né? Só fica na Caixa Econômica Federal. Só o empregador só recebe de volta se em caso de demissão, né? Justa causa. E me diga uma coisa, doutor Gilberto. Rescisão contratual. Né? Mas eu pergunto o seguinte, se a pessoa é empregado seletista, e ela quer incrementar o valor, ela tem como contribuir como sozinha? Eu estou recebendo um salário de 3.000 e aí eu quero contribuir com mais, com o que eu recebo para mim poder ter uma aposentadoria maior. Aí ela vai lá e contribui como contribuinte voluntário. Ela pode... Contribuição do FGTS não, pode com a aposentadoria do INSS. Do INSS. Pagar como autônomo. Pagar como autônomo. Aí depois averba os dois, aí se aposenta melhor. E conta o tempo duas vezes ou só conta o valor? Só conta o valor. O tempo não conta duas vezes? Conta só para averbar. Só conta o valor, não conta o tempo. É. Não conta o tempo, porque podia ser que ela... E se ela for empregada e for patroa ao mesmo tempo? Se for uma pessoa que trabalha de manhã como empregado, aí receba o FGTS, e de tarde ele recebe o patronal porque é dono de uma empresa. Como é que funciona a contagem de tempo de serviço para ele? A contagem de serviço vai ser acumulada os dois. Só que ele trabalha só 4 horas, não trabalha 8. Mas vai contar os anos de serviço duas vezes? Duas vezes averba o tempo, né? Averba o tempo. Entendi. Isso serve para todos os empregados seletistas, mesmo aqueles que são funcionários de empresas públicas? Seletista. Todo seletista até 1990, como foi o meu caso. Depois eu continuei pagando como autônomo. Aí eu averbei o meu tempo de seletista, e com o tempo que eu estava pagando carné autônomo, e no tempo só eu me aposentei com o tempo de autônomo e pelo tempo que eu paguei como seletista. O senhor já se aposentou? Foi, me aposentei. Pelo INSS. Pelo INSS. Entendi. Aí a pessoa que é aposentada, ela pode voltar a trabalhar? Isso aí é desaposentação, o nome disso? Não, a desaposentação ocorre quando a pessoa pleiteia um direito que é melhor na época que você trabalhou e está recebendo um valor menos. Aí a pessoa volta a trabalhar para poder ter uma aposentadoria melhor. Entendi. Ela se aposenta, aposenta, aí viu que a situação dos aposentados está melhor agora, ele volta a trabalhar para se aposentar de novo. Melhor, Entendi. E a mesma situação do seletista serve para os servidores de cargos comissionados? Porque os servidores de cargos comissionados também são seletistas, né? Também são seletistas. Serve para eles? Vai servir contar o valor para a aposentadoria, né? Da comissão. Então, entra no cálculo da aposentadoria, né? E para os que fizeram residência médica, aquele tempo da residência médica, entra no cálculo? Entra no cálculo, pode requerer para... Entra no cálculo de alguma forma especial, alguma forma... Requer para averbação, né? Para averbação. Sim. Alimentos. Entendi. Doutor Gilberto, o que o senhor pode falar da paridade? Por exemplo, quando os servidores da ativa recebem algo que os aposentados não recebem, tem algo que pode ser feito? Ou tem algumas coisas que pode e tem outras que não pode? É exatamente isso. A paridade acontece o seguinte.
para os servidores ingressados, admitidos até dezembro de 1998, emenda constitucional. E para os que são aposentados ou pensionistas até 2003. Para isso aí é possível a paridade, o Supremo reconheceu a paridade. Depois de 2003, aí não tem paridade, não, fica o mesmo valor. A paridade é garantida para o servidor que for, repetindo aqui, for admitido na repartição pública até 1998, ou então aposentado e pensionista até dezembro de 2003. Mas, tem os requisitos. Né? Então, independe do que seja dado o título da gratificação, porque, por exemplo, eu vejo muito com relação a professor, gratificação de sala de aula com professor, vejo muito isso daí. Aí o professor recebe como salário R$ 1.500, aí colega... tem uma gratificação de sala de aula 1.800, aí tem uma gratificação de coordenação de 500, aí tem uma não sei o que de 2.000, aí tem uma gratificação de livro de 800, aí o aposentado recebe só 1.500. Aí como é que fica um negócio desse? Porque pela nomenclatura, as gratificações que estão sendo dadas até fazem sentido, porque são gratificações para quem está dando aula, para quem está comprando livro, para quem está na coordenação. Só que elas compõem um bojo tão grande do salário que chega a não fazer sentido que a maior parte do salário seja gratificação, enquanto o aposentado receba um salário tão baixo. O Supremo garantiu essa paridade. Quem ingressou até 98 e aposentado e pensionista até 2003. Mas então precisa da isonomia, né? Nada impede que o advogado entre uma ação e peça que pague o mesmo valor ao mesmo funcionário que quisesse a mesma função e o outro que está ganhando menos. Né? Tanto que eu tenho Eu tive até um cliente nessa semana nesse sentido aí para me dar entrada. Eu tenho um tio que se aposentou muito cedo e todo mundo dizia para ele não se aposentar, né? Ele já tinha idade para se aposentar, porque ele tinha entrado no serviço público com 17 anos, isso há muito tempo atrás, e aí ele com 50 e poucos anos se aposentou da Secretaria da Fazenda. E aí, de repente, ele viu o salário dele começando a definhar, porque começou a ter outros governos, os governos começaram a botar os salários cheios de gratificação e o salário dele definhar, e ele acostumado com um padrão de vida muito alto. E ele entrou em uma depressão crônica e o padrão de vida caindo. Enquanto ele tinha colegas que foram trabalhando até a expulsória. Teve colega deles que tinha entrado com 20 anos e trabalharam até os 72 anos na repartição e não saía da repartição justamente para não perder as gratificações. É um absurdo o Supremo ter determinado esses requisitos, né? Quem ingressou até 98 e só tem direito à paridade até 2003. Não, mas... Porque até faz sentido algumas gratificações. O que não faz sentido, ao meu ver, são as gratificações serem maior do que, por exemplo, 1/3 da remuneração bruta. Eu vejo a situação da minha própria irmã, que é professora federal. O salário bruto dela representa algo em torno de metade do contra-cheque dela. O restante é gratificação. Eu acho errado. O salário bruto era para representar pelo menos 3/4 do salário. E o restante gratificação. Deve ser o contrário. Exatamente. Acontece muito com os médicos, inclusive médicos. Eu tenho cliente médico, servidor federal, que o salário é 6 mil e as gratificações é superior a É um absurdo, é para não pagar os aposentados. Ou então para poder colocar gratificação para alguns e não botar para outros, para poder privilegiar alguns e não privilegiar outros. É para isso. Vamos lá, vamos para frente. Eu também já escutei algo a respeito da licença prêmio para servidores. Como é que funciona? A licença prêmio é garantida para quem tem 5 anos de serviço, 3 meses de folga, ou então a verbal na aposentadoria, né?
Tira do tempo para se Para aposentar. se aposentar, licença prêmio. E tem as férias também em pecúnia. Aqueles que não receberam 5 anos isso no caso dos militares, né? 5 anos de serviço tem direito a 3 meses também. 5 anos sem trabalhar, ou sem tirar férias? 3 meses, né? 5 anos, cada 5 anos de serviço tem direito a 3 meses. 5 anos sem tirar férias. É. Mas ele não tem direito a um mês por ano? Não, se ele não tiver tirado as férias. Aí ele tem direito a 3 meses de salário. 3 meses de Além dos 5 meses. Além dos 5 meses. Férias, além dos 5 meses de férias. É. Então deve ter um bocado de gente endoidando, passando 5 anos sem tirar férias para poder receber os 3 meses. A cada 5 anos de serviço tem direito a 3 meses. Né? Rapaz, isso daí é um absurdo. Era para ser proibido a pessoa. Aí no setor privado é proibido a pessoa não tirar férias. Se a pessoa não tirar férias, a empresa leva uma multa do tamanho do mundo. Porque você termina colocando o servidor numa situação difícil. Doutor Gilberto, e o tal abono de permanência? Ele tem alguma coisa a ver com o 13º salário, o terço de férias? Tem. O abono de permanência é concedido para o servidor público que trabalha 35 anos de serviço a mais de 35 anos, né? Completou 35 anos de serviço a mais de 35 anos. Não, trabalhou 35 anos de serviço, ultrapassou esse período, já tem direito ao abono de permanência. Ou então trabalha, faz alguns serviços insalubres, como o pessoal da FUNASA, guarda de endemia, que trabalha com veneno. Aí ele é o quê? Ele significa o quê, o abono de permanência? Ele é o quê? Ele é uma gratificação? Tipo aquela recompensa pelo serviço insalubre que ele exerce, né? Aí ele é quanto? Existe uma quantificação para ele ou depende? Depende, geralmente é 11% do valor do salário. Né? Anual? Anual. 11% Mensal. 11% mensal. Então, depois de 35 anos de serviço, ele recebe 11% do valor mensal do salário. Mas 11% a cada ano... Não, todo mês recebe. Ah, sim, aumenta 11% no valor mensal dele. Aumenta 11% no valor mensal dele. Entendi. Bem, a gente falou do PASEP, o senhor já explicou um bocado sobre o PASEP. Faltou só a gente dizer quem é que tem direito ao PASEP. Porque muita gente fala do PIS. Muitas vezes tem aquela propaganda do governo. Vai sacar o PIS, só que ninguém fala do PASEP, né? Quem é que tem direito ao PASEP? Ao PASEP tem direito o empregador, os funcionários públicos, né, de modo geral, que trabalhou até 2020, todos têm direito. O empregador tem direito ao PASEP? Não, os empregados, né? O empregador tem direito ao PASEP. Os empregados públicos. Empregados públicos. Sim. E empregado também de empresa, empregado de modo geral tem direito ao... Isso aí é o PIS, né? PIS, PASEP. Sim, mas o PASEP, eu pergunto o PASEP, não o PIS, o PASEP. Qual a diferença entre o PIS e o PASEP? O PASEP foi criado para os servidores públicos, de modo geral, né? Até 2020. Então o PASEP ele serve para os funcionários de empresas públicas, economia mista e servidores. Não, os servidores públicos. E o PIS serve para os empregados, é diferente. E existe alguma diferença entre os empregados de empresa pública e sociedade de economia mista? Sobre PIS e PASEP? É o PIS, é pago só o PIS. É pago só o PIS, para empresa pública e sociedade de economia mista. O PASEP é para os funcionários, de modo geral. Né? Os funcionários do Banco do Brasil, eles recebem PIS ou PASEP? No Brasil é PIS. É o PIS, entendi. E os cargos comissionados, recebem PASEP? É PIS também. Certo. E me diga uma coisa, quem é que tem direito aos expurgos inflacionários do Plano Verão e Plano Collor? Isso aí foi prescrito já. Quem é que tinha direito? Funcionário público. Quem é que tinha direito? Quem é que tinha direito aos expurgos inflacionários do Plano Verão e Plano Collor? Inclui funcionário público municipal, estadual, federal, todos têm. Só não os empregados de empresa. Empresa não. Isso daí era gente que tinha dinheiro depositado nas contas na época em que o Collor fez o salário. Não era aplicado sobre o salário também, ou então sobre a poupança. O episódio tem uma poupança e não foi corrigido, né? FGTS. Então o Plano Collor não tem nada a ver com aquele... Plano Collor foi...
Não tem nada a ver com aquele saque das contas de poupança que o Collor fez. Exatamente. É porque não foi corrigido com esse índice dos expurgos, né? Verão, Collor e Bress, né? Uhum. A poupança não deixou de se aplicar esses índices. Aí tem direito. E funcionário público também, no salário também era para ter corrigido com esse índice. Também não foram. Entendi. Mas já foi corrigido tudo isso, para escrever. Mas ainda tem ações sendo julgadas. Tem ações em andamento, Ações em andamento. Não teve nenhuma decisão do tribunal em sede de recurso repetitivo, não, para resolver logo mais rápido as coisas? Demorou, teve, mas demorou. O tribunal demorou a pronunciar sobre isso. Mas Entendi. Vai evitar que o processo subisse mais rápido. E me diga uma coisa, quanto aos servidores da FUNASA, eles têm direito a adicionais de insalubridade e periculosidade? Tem. Isso? O agente de endemia e guarda de endemias. Eles têm direito a insalubridade. E a periculosidade? Era 40%, depois baixou para 20%, atualmente estão pagando 10%. E a periculosidade, eles têm não? É só insalubridade? Só insalubridade. Qual é a razão deles terem direito à insalubridade? Trabalha com veneno em inseticidas, detetizando os venenos, os insetos, né? Tem muitos servidores da FUNASA aqui no Ceará? Tem. A quantidade é grande. E o senhor tem muitas ações de servidores da FUNASA? Tem, entra com indenização, porque eles são todos da guarda de endemia, agente de endemia, são contaminados. Tem no corpo, uns venenos no corpo, tem algumas coisas no corpo. Eles fazem exame médico, sangue, e sempre detecta algum veneno. Aí o juiz manda pagar a indenização para ele. E para outros servidores públicos, existe algum benefício o qual os mesmos não têm recebido e podem receber na justiça, o qual o senhor gostaria de comentar, de trazer à tona, alguma coisa nova, alguma tese nova que o senhor gostaria de comentar agora com a gente? Então, os servidores da Receita Federal têm direito à paridade, voltando um pouco aí à paridade. Os auditores da Receita Federal têm direito à paridade. Muitos ainda não entraram com a ação, os aposentados e pensionistas têm direito a essa paridade. E aí como é que funciona essa questão? Como é que é juridicamente explicado? O pessoal da ativa recebe um valor, enquanto o pessoal aposentado e pensionista, auditor da Receita Federal, estão recebendo menos. O valor é R$ 1.800 e estão pagando só R$ 800, R$ 900, R$ 1.000. Para o pessoal da aposentadoria. Da aposentadoria. Então é um pedido de equiparação do isso aí pessoal está garantido ainda, é possível dar entrada ainda. E aí ainda tem ações sendo dadas entrada. Tem ações sendo dadas entrada. Me diga uma coisa, que tal falarmos um pouco mais das gratificações? Quais são as gratificações existentes? Quem é que tem direito? Sobre todos os funcionários. Tem algumas gratificações mais importantes, que são mais judicializadas, que não são? Não, todas as gratificações foram instituídas para os funcionários federais, né? Foram pagas de forma 50% diferente. Para o pessoal da ativa recebia o valor integral e o pessoal aposentado e pensionista só 50%. Aí ainda é possível também corrigir. Mas a maioria já foi corrigida, porque o sindicato entrou com a ação, foi aceito pelo Supremo. Eu corrigi também muitos aqui de Fortaleza. Entendi. De Brasília, Rio Grande do Norte, me procurava e eu dei entrada na área que eu corrigi. Entendi. E a progressão funcional, doutor Gilberto? Como é que funcionam os processos de progressão funcional? Progressão funcional, também já foram, o governo já instituiu quase todos. Funciona em testes. Cada 12 meses que passa, a pessoa tem direito a uma progredir no cargo, na sua função, né? E já foram todos atingidos seu nível. Passa de nível, porque a administração federal é constituída de uma tabela, nível 1, nível 2, nível 3. Sim. A maioria já chegou ao seu nível. E o senhor sabe como é que funciona a progressão funcional no IFCE, no Instituto Federal? Porque lá existe a Escola técnica. A antiga escola técnica. Lá existe a necessidade de algumas demandas na escola técnica acerca de progressão funcional. Não sei não. Existe a demanda eu tenho até vontade de conversar com o senhor sobre esse assunto depois. Algum assunto para a gente conversar depois, isso daí.
Vamos conversar depois sobre isso daí. Vamos falar um pouco dos aposentados. Os sindicatos podem cobrar deles alguma coisa? Tem algo a ser feito? Não, os aposentados não podem, principalmente os que ganham salário mínimo, né, LOAS, esse não pode ser cobrado, o sindicato pode estar cobrando esse pessoal. Né? Agora aqueles aposentados que espontaneamente que tá, contribuir para o sindicato, aí pode. E o imposto de renda, eles podem pagar? Isso está certo? Não, isento de imposto de renda. Tem um limite, né? Até 1.500 é isento. É isento, né? É. E quem se aposenta e continua trabalhando, pode se reaposentar? Tem que... Pode pedir voltar a trabalhar e depois se aposentar. Né? E aí ele tem vai... que querer desaposentação. Desaposentação. Aí ele pode se aposentar com valor maior, né? Pode. E como funciona a chamada ação de revisão da vida toda? A vida toda, a revisão vai ser feita, tá para o Supremo decidir ainda, está 6-5 os votos. Está parada, né? Está parada. É para incluir todas as contribuições, porque quando a pessoa se aposenta, o cálculo é feito... Só das 20% melhores, né? Melhor. E agora é para incluir 100% os cálculos completos. 100%. E aí, se virar essa revisão para a vida toda, vai ser muito melhor para a gente, né? Vai ser bem melhor para a gente. Me diga uma coisa, o militar aposentado por doença grave tem algum benefício? Tem. Ele é aposentado com posto superior. Artigo 110 da Lei de 6.880/80. E se ele se aposentar normalmente por idade, ele não é aposentado no posto superior, não tem mais isso? Normalmente, se não tiver doença grave, se aposenta no posto que se encontra. Então não tem mais aquela história de se aposentar no posto superior. Só se tiver com doença grave. Que antigamente se aposentava no posto superior, não, né? Tiraram esse, tiraram. Tiraram, né? Antigamente se aposentava no posto superior. O provisório de 2001 tirou. Tirou isso. Queria perguntar para o senhor, doutor Gilberto, o seguinte, como é que funciona a aposentadoria do funcionário doméstico? O funcionário doméstico, ele recolhe a carteira assinada, a patroa recolhe a carteira, ele se aposenta como todo trabalhador normal. Carteira assinada é recolhido, o contador recolhe a Previdência Social. E se ele não tiver o dinheiro do contador, como é que ele faz a aposentadoria autônomo, dele? a carné, compra o carné na livraria e recolhe todo mês através do carné. E aí depois vai na agência do SIM, do INSS, leva os carné, como eu fiz também o meu, aí se aposenta, tranquilo. Se aposenta. E me diga uma coisa, tem uma figura que foi criada com a reforma, que eu vejo ser muito pouco utilizada, mas que eu acho muito interessante, principalmente para restaurante, que é a figura do trabalhador intermitente. Eu inclusive, estou quase para usar o trabalhador intermitente lá em casa, que é quando o restaurante usa muito. Eu não sei se eles chegam a usar o trabalhador intermitente do modo como é para ser usado. Que é, por exemplo, tem restaurante que tem o maior volume na quarta e na sexta. E aí ele tem 5 garçons na folha de pagamento, em todos os dias, e ele tem 4 garçons que só trabalham na quinta e na sexta, que são os maiores dias. Então, teoricamente, esses garçons estariam como trabalhadores intermitentes. E o trabalhador intermitente, você assina a carteira só para 2 dias por semana, né? Só para 2 dias por semana. E uma vez um colega veio me dizer que o trabalhador intermitente você tem que pegar e pagar. Diz que a dificuldade do trabalho intermitente era porque você tinha que pagar todos os dias que ele fosse para ele, com todos os direitos, emitir todos os boletos, pagar todos os direitos, pagar o INSS, pagar isso, pagar aquilo outro e tal, e tal, e tal, e tudo. E era por isso que o trabalhador intermitente não estava sendo muito utilizado. Eu achei isso de uma burrice fenomenal, porque qual é a razão de você não contratar esse cara 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, para que ele fosse para lá só naqueles horários e você pagasse por mês? Nesse caso,
que o senhor acha a respeito disso daí? Realmente é um absurdo o que acontece, né? O tempo paga o salário completo, recolhe a Previdência Social e trabalha pouco, né? Porque você vai pagar o salário inteiro para o cara pegar e trabalhar 3 dias, e um cara desse pega e trabalha em 3, 4, 5, 6 restaurantes. E os motoboys, os motoqueiros. Eu conheço um rapaz que é motorista de uma amiga minha, que ele trabalha como motorista dela durante o dia e é motoboy de restaurante, de 3 restaurantes durante a noite. Vai se aposentar igual os demais funcionários que você escolhe, né? E ele é motoboy de 3 restaurantes. 2 restaurantes assinam a carteira, a minha colega assina a carteira. Ele tem a carteira assinada por 3 locais. Tem a carteira assinada por 3 locais. Né? Então Bem, doutor Gilberto, pergunto para o senhor hoje como é que estão as ações do escritório, como é que estão hoje voltadas as ações do Continua escritório. voltada para o servidor público federal, os militares, né? Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu estou fazendo porque recentemente o Ministério da Defesa baixou uma portaria 118 em 2019, reconhecendo que quem não usou a licença prêmio ou férias no seu devido tempo pode ser recebido agora. Quem se aposentou há 30 anos, 40 anos atrás, eu estou fazendo essa ação para pagar as férias e licença prêmio em pecúnia. Aqueles aposentados que não tiveram oportunidade de receber em pecúnia, agora o Ministério da Defesa baixou essa portaria dando esse direito. Entendi. E com relação à questão que eu até perguntei para o senhor, a progressão funcional, está fazendo alguma ação de progressão funcional? Estou fazendo, mas a maioria dos funcionários, como diz, a maioria dos funcionários, quando eu entro com a ação, o juiz comprova um documento, que eles já chegaram no seu nível, a maioria já está no nível superior, no nível adequado. Não tem mais, os processos são tudo arquivados, tem mais. Mas talvez a gente tenha algumas coisas para conversar sobre isso daí. Na área federal, boa parte já conseguiu o seu nível. Tá certo. Bem, senhoras e senhores, recebemos hoje o Dr. Gilberto Siebra. Dr. Gilberto Siebra, filósofo e advogado, é uma referência no estado do Ceará, no direito previdenciário e no direito administrativo. Foi um prazer conversar com o senhor aqui hoje. Foi um prazer também. Espero que tenha sido uma surpresa para o Cristiano, para a doutora Elizabeth, a Bernadette ter assistido isso aqui. Espero que a família se surpreenda e tenha gostado bastante aqui da sua apresentação aqui hoje. E eu só tenho a agradecer aqui pela sua presença e não esqueça sua caneca, que é um mimo aqui do podcast, aqui para o senhor. Obrigado. Muito obrigado por ter comparecido. Bem, senhores, como vocês já sabem, agradeço bastante sua presença, agradeço bastante sua audiência. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Pinheiro Neto Advocacia, curso Direito nas Mãos, que está vindo aí com um grande curso de ação unitória e com um sensacional produto chamado TCLE Master. E também lembramos de você contribuir com o GEON através do aplicativo Sua Nota Tem Valor. Peço para vocês que curtam, comentem, compartilhem e assinem o canal. Muito obrigado pela presença de vocês. Até mais, fiquem com Deus.